Olá, caríssimos irmãos, sejamos mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal, esse nosso programa para meditar brevemente o Evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição a cada domingo. Hoje, primeiro domingo do ano de 2026, estamos celebrando a Epifania do Senhor, cujo Evangelho é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no templo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. O Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, nos convida a caminhar com os magos, guiados por uma estrela, até o menino de Belém. É uma cena que todos conhecemos de cor no presépio, mas que esconde dentro dela um verdadeiro itinerário espiritual. Se deixarmos, também nós podemos viajar com eles, saindo do conforto, atravessando as incertezas, até nos ajoelharmos diante de um Deus que se fez criança. Esse ano de 2026 que estamos iniciando, guiados por essa estrela, guiados, iluminados pelo menino que vem até nós, que nasce em Belém, que reluz, que brilha sobre uma manjedoura, na singeleza daquele presépio. Também nós buscamos essas bênçãos, essas graças, entregando a nossa vida, oferecendo a Ele verdadeiros presentes, a nossa alma, o nosso coração, a nossa entrega devota. O texto do Evangelho começa falando de contrastes. De um lado, Jerusalém, com o palácio de Herodes, os sacerdotes, os escribas, a cidade agitada. De outro, homens que vêm de longe, de terras pagãs, guiados por um pequeno sinal no céu. Para uns, o nascimento do Messias é ameaça. Para outros, para nós, é esperança. Os magos não têm todas as respostas, mas eles têm a coragem de seguir a luz, essa luz que receberam. É assim também na nossa vida espiritual. Ninguém começa sabendo tudo, mas quem se põe a caminho, mesmo com uma luz pequena, encontra o próprio Deus. Quando chegam a Jerusalém e perguntam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A cidade inteira se perturba. Herodes se sente ameaçado. Os doutores das Escrituras sabem indicar o lugar, Belém, mas não se movem. É impressionante. Eles conhecem o texto, eles citam o profeta, mas não vão. Os magos, ao contrário,
não tem a letra da lei, mas tem sede da verdade. E Deus prefere essa sede sincera a um saber que não se traduz em passos concretos na nossa vida. A estrela volta a aparecer e volta a conduzi-los. Os conduz até o ponto exato. São Basílio dizia que, ao verem a estrela parar sobre o lugar onde estava o menino, os magos se enchem de alegria, de grande alegria, e convida os fiéis. Alegremo-nos também nós. Dancemos com os anjos, adoremos com os magos, porque hoje nos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. A criação inteira parece participar. O céu envia a estrela, a terra oferece a gruta, os povos trazem seus presentes. Nada é indiferente ao nascimento de Deus entre nós. E então vem o momento central. Ao entrarem na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não encontram um rei em trajes de luxo, mas um menino pobre, numa casa humilde, nos braços de uma jovem mulher. Mesmo assim, ou justamente por isso, reconhecem ali a presença de Deus e se ajoelham. A fé dos magos é precisamente esta. Acreditam que por trás da fraqueza brilha uma grandeza escondida. Por trás daquela simplicidade do menino está escondida a glória do Deus eterno. Depois, nos conta o Evangelho, eles abrem seus cofres e oferecem ouro, incenso e mirra. Desde cedo a Igreja viu nesses dons um Evangelho em miniatura. O ouro para o rei, o incenso para Deus, a mirra para aquele que um dia sofreria e morreria por nós. Os presentes revelam quem é o menino, mas também revelam algo sobre quem os oferece. Dão o melhor que têm, não aquilo que sobra. Também nós, caríssimos irmãos, somos chamados a fazer de nossa vida um presente, oferecer tempo, capacidades, afetos, sofrimentos, tudo colocado aos pés de Cristo, deixando que Ele dê novo sentido a tudo isso na nossa vida. Ao final, os magos retornam por outro caminho. Não é só uma mudança de rota geográfica, é um símbolo de conversão. Quem encontra Jesus não volta mais igual. O encontro com o menino muda a forma de ver o mundo, de lidar com o poder, com o medo, com os bens. Se nós quisermos saber se de fato adoramos o Senhor ou apenas o visitamos por costume, basta olhar. Há algo diferente no caminho de volta? Mudou algo no modo de falar, de tratar a família, de usar o dinheiro, de olhar os pobres? Os padres antigos gostavam de dizer que esta festa é como o nascimento da humanidade nova. Ao se aproximarem de Jesus, os povos começam a ser reunidos num só corpo, na igreja. São Basílio chega a dizer que com o Natal já não se pode dizer simplesmente ao homem: tu és pó e ao pó voltarás. Agora é possível afirmar ainda mais. Ligado ao homem celeste, és chamado a subir ao céu. A estrela que guiou os magos continua a brilhar hoje. De outras formas, é verdade. Na palavra de Deus, nos sacramentos, no testemunho dos santos, nos pequenos sinais do cotidiano que nos puxam para fora de nós mesmos. Talvez a pergunta para nós hoje seja: que luz estou seguindo? A de Herodes? O brilho do poder, do medo, do controle? Ou a luz discreta da estrela, que conduz até um Deus desarmado numa casa simples? E quando o encontro, será que eu me ajoelho de verdade? Será que eu lhe entrego algo? Será que mudo o meu caminho? Ou apenas contemplo de longe e volto para a velha rota de sempre? Peçamos, caríssimos irmãos, a graça de viver como os magos, atentos aos sinais, humildes para perguntar, prontos a caminhar, simples para se ajoelhar,
generosos para oferecer, corajosos para voltar por outro caminho. Que a estrela da fé nos conduza sempre de novo ao menino de Belém, onde Deus se faz pequeno para nos tornar grandes no amor. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.